Ô glória, aleluia, aleluia. Eu saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Então aqui fazendo mais um vídeo, gente, mais um vídeo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Quero saudar você também que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, viu? Se você tem um encontro com Jesus, viu? A Bíblia diz lá no Apocalipse, né? O Senhor dizendo, Senhor Jesus, eis que estou à porta e bato, tá? Se você abrir a porta do teu coração, ele entra e faz uma mudança geral na tua vida, uma mudança para melhor, tá certo, gente? Deixa eu começar o assunto aqui, porque eu quero estar comentando hoje, gente, sobre o espinho na carne de Paulo. O espinho na carne de Paulo, viu? Essa palavra, gente, está registrada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu quero estar frisando o versículo 7 dessa palavra, tá? Capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Tá vendo essa Bíblia aqui, ó? Ó que Bíblia bonita. Tá? Você pode ter uma igual, viu? Pode ter uma igual, essa aqui é o mais bonita, viu? Essa Bíblia aqui, ela tem harpa, né? Tem letra gigante. Mas tem Bíblia com estudo também, viu? Tem vários tipos de Bíblia. Tem harpa, tem dicionário bíblico, viu? Tem lembrancinha para a igreja, se você quiser. Se você se interessar, entre em contato com a gente no nosso Zap. Entre em contato com a gente no Zap e a gente vai adquirir e levar na tua casa, tá bom? É uma Bíblia igual essa, tá bom? Ó, Bíblia com letra gigante, tem harpa, né, e corinho, tá? E tem Bíblia de estudo também, tá bom? Deixa eu ver a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Lá no capítulo 12, no verso 7. Diz assim, olha, e para que não me exaltasse, tá? Aqui começa a explicação, hein? Se você entender, por que do espinho na carne de Paulo? Ó, veja bem. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, a fim de não me orgulhar. Amém? Então por aqui você já tem base aí do que é esse espinho na carne. Não é enfermidade não, viu, gente? Não é enfermidade não, tá? Porque se fosse enfermidade, né, todo cristão tinha que ficar doente para poder, né, fugir do mal, fugir da questão de ficar se orgulhando por alguma coisa. Mas não é enfermidade não, tá? Espinho na carne nada mais é do que a consciência dele. A consciência que fazia ele lembrar, né, do mal que ele fez no passado. Então se ele estava sofrendo algo no presente momento dele, é porque ele fez alguém sofrer no passado. Então aí a consciência vai lembrar ele disso para ele não querer julgar os outros. Para ele não querer se achar injustiçado. Tá bom? É mais ou menos por aí. Olha, no verso 7 aqui, aqui vemos Paulo contando uma revelação que ele teve. Uma revelação excelente. A Bíblia diz que ele fala, né, que foi levado ao terceiro céu, num lugar parecido com um paraíso, e ali foi revelado coisas tremendas para ele. É para que ele não se orgulhasse, para que ele não se achasse melhor, né, do que os demais apóstolos ali. Foi permitido por Deus um espinho na carne dele, que era como um mensageiro de Satanás, que toda vez que ele queria se exaltar, o mensageiro de Satanás dava uma bofetada nele, para ele lembrar que não poderia se orgulhar, porque não era melhor do que os outros, tá? Aleluia. Isso nos faz, gente, lembrar de pessoas que ficam soberbas por muito menos. Exemplo. Por Deus usar numa mensagem, por louvar um hino, né, que fala com a igreja, por orar e alguém ser curado. Quantas pessoas não têm se exaltado? Né? Quantas pessoas não têm se orgulhado com isso? Então, para que Paulo não corresse esse risco, então Deus permitiu essa coisa que parecia como um espinho na carne. Foi tido como espinho na carne, porque todas as vezes que ele queria se orgulhar,
Então ali ele recebia um tapa de Satanás, como lembrança. A consciência dele fazia ele lembrar de algo que ele fez de errado, tá? Para alguém que no momento ele estava passando algo também ruim. Então ele não podia se sentir injustiçado. Assim é você. O seu espinho na carne age desse jeito. Ele age como a tua consciência, fazendo você lembrar que hoje você está sofrendo por algo que você fez no passado. Se você prejudicou alguém no passado, hoje alguém vai te prejudicar. Então isso te leva a não querer condenar a pessoa. Amém, gente? Eu tive uma experiência na minha vida, tá? Há muitos anos atrás eu estava fraco, né? Estava quase desviado do evangelho. E eu cometi um delito, cometi algo muito ruim contra alguém. E de repente passou, né? Eu paguei meu preço. E passou-se os anos. E quando foi um dia à tarde, me aconteceu algo parecido com o que eu fiz com aquela pessoa. Eu me senti no lugar daquela pessoa. Eu me senti prejudicado. Aí eu fiquei revoltado, gente. Eu fiquei revoltado. Não pode ser assim. Eu estou orando, estou buscando a Deus, estou na igreja. Por que que Deus permitiu dessa pessoa fazer isso comigo? Na hora a minha consciência me lembrou que um dia lá atrás eu fiz a mesma coisa com alguém. Então aquilo que eu estava sofrendo era porque eu fiz alguém sofrer por algo pior no passado. Então esse é o espinho na carne. O espinho na carne, ele age para te lembrar. Por isso que Deus permitiu isso, né? Na vida de Paulo, tá bom? Deus permitiu, né? Que toda vez que Paulo quisesse se exaltar por alguma coisa, que ele quisesse se orgulhar por alguma coisa, o diabo dava um tapa nele, ou seja, né? A consciência dele lembrava do que ele fez no passado, por isso que ele estava sofrendo hoje. Tá bom? Deixa eu ler alguma coisa aqui. A hora passa rápido. Aqui vamos ver que não era uma enfermidade, né? Como muita gente pensa. Aqui, a meu ver, gente, o mensageiro de Satanás era a própria consciência de Paulo. Lembrando ele do que ele havia feito no passado. Quer ver um exemplo, gente, para você entender? A Bíblia fala que Paulo, quando era Saulo, permitiu a morte de Estevão. Ele permitiu, concordou com a morte de Estevão. Se olha no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no verso 3, você vai ver Paulo pedindo carta para perseguir os crentes cristãos. Lá no capítulo 9 também, de Atos, você vai ver Paulo se colocando para perseguir os cristãos. A Bíblia fala que Paulo mandava prender alguns cristãos, Paulo mandava bater nos cristãos, tá? Ele era perseguidor. Aí lá no capítulo 16 de Atos, vai contar a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas agora convertidos, fazendo a obra de Deus. E agora ele sofre a perseguição. Agora Paulo vai para a cadeia e apanha ali na cadeia. Ou seja, o que ele fez no passado, ele estava sofrendo agora no tempo dele. Tá bom? É a lei da semeadura, viu, gente? É a lei da semeadura. Por isso que nós não podemos, né, se sentir injustiçado. Quando você sofrer por alguma coisa, jamais vá se sentir injustiçado. Porque certamente você está colhendo algo que você fez no passado. Tá bom? Gálatas, né? O livro de Gálatas, capítulo 6, no verso 7, vai falar sobre a lei da semeadura. Tá? A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou nós, lê. Você pode orar a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tá bom? Então, da mesma forma que você quer perdão, você tem que perdoar. Tá bom? Então, aqui Paulo, ele diz que teve uma revelação tremenda. Paulo teve uma experiência gloriosa com Deus. Se Deus não permite aquele espinho na carne, o que poderia acontecer? Paulo ele poderia querer ser melhor que os outros.
Paulo poderia se achar melhor do que os demais apóstolos. Não é verdade, gente? Paulo poderia se exaltar. Não é isso que está escrito aqui, ele mesmo falando? Deixa eu ler de novo, tá? 2 Coríntios. Eu vou ler de novo, para você ver que o próprio Paulo está dizendo isso. 2 Coríntios, ou é 12, 2 Coríntios 12, deixa eu achar aqui, no verso 7. Ó, presta atenção, Paulo está dizendo, ó, mas, não, é segundo, deixa eu ver aqui, segundo. 2 Coríntios 12. Eita, Bíblia nova, né? Acho que eu tô apanhando um pouco, tá? Você pode ter uma igual, viu? Ó, e para que não me exaltasse, Paulo dizendo aqui, ó, para que eu não me orgulhasse, para que eu não fosse melhor do que os outros, para que eu não me sentisse melhor do que os outros. Pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Tá entendendo, gente? Então, todas as vezes que Paulo quisesse correr o risco de se envaidecer, Satanás dava um tapa na cara dele, humilhando ele. Paulo passava por uma certa humilhação. A consciência dele lembrava ele de que ele não era merecedor de nada. Ele não podia se orgulhar. Ele não poderia correr o risco de se envaidecer. Amém, gente? Então é esse o espinho na carne, tá? Eu passei, como eu disse, eu passei por essa experiência. Eu prejudiquei alguém de uma maneira terrível e lá na frente alguém me prejudicou de uma maneira não tão terrível. Na hora que eu quis condenar a pessoa, na hora que eu me senti injustiçado, a minha consciência, como espinho na carne, eu falo que a minha consciência é como espinho na carne no meu corpo. Me fez lembrar que no passado eu prejudiquei alguém e agora eu estava somente colhendo o que eu plantei. Tá bom? Então é esse o espinho na carne, gente. Não tem o que dificultar aí, tá? Não é enfermidade, viu? Não é uma enfermidade não, tá? É a consciência que nos faz lembrar do que nós fizemos no passado. Então, quando você quer julgar alguém, quando você deseja o mal para alguém, quando você se sente injustiçado por alguém, a consciência vai te lembrar o que você fez lá no passado. De repente, o que você está sofrendo hoje é o que alguém sofreu por tua causa no passado. Esse é o espinho na carne, que Deus não vai tirar, tá bom? Por isso que Deus não tirou, né? O espinho que estava na carne de Paulo, tá certo, gente? É um espinho que vai ficar na nossa carne, porque é assim mesmo, faz nós sofrer, né? Faz nós sofrer. Às vezes você sofre alguma coisa, uma decepção, né? E você se sente injustiçado, você acha que não merece isso. Mas aí a tua consciência te lembra. Quando a consciência tua te lembra o que você fez lá no passado, que o que você está sofrendo hoje é o que você fez alguém sofrer no passado, então é como se fosse um espinho na carne. Dói, você não quer aceitar, mas é a realidade. Amém? A oração do Pai Nosso não diz isso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus ainda fala a parábola daquele homem, né? Que foi perdoado em R$100 e de repente alguém devia R$10 para ele. Ele foi perdoado em R$100, mas não consegue perdoar a dívida de R$10. Tá certo? Deus nos abençoe, a gente vai orar, tá bom? Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Santo Deus, amado Pai de amor, de bondade e de misericórdia, ajuda nós, Pai, a compreender as coisas. Ajuda nós, Pai, a aceitar, meu Deus. Ajuda nós a entender que nós não podemos fugir da lei da semeadura. Ó Deus, em nome de Jesus, põe tuas mãos e dá vitória, eu te peço. Agradecendo, Pai, sempre
no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, gente? Bonita a Bíblia, né? Ó. Olha, é bonita. Né? Bíblia Sagrada, tá? Harpa Vivar de Corinho, letra gigante, tá? Você pode ter um igual, viu? Essa é uma Bíblia simples com mapa, né? Tem Bíblia de estudo também, viu? Tem Bíblia de estudo. Tem, se você vai fazer campanha na igreja, tem uma chavinha, tá? Que você pode encomendar para fazer essa campanha na igreja aí, tá? Se você tiver interessado, fala com a gente. Fala com a gente que a gente vai conseguir e vai levar na tua casa. Preço barato, viu, gente? Pode ter certeza, viu? É bem barato. É uma forma, assim, de se ajudar nós, tá? É uma forma que Deus está mostrando para mim, para vocês poderem ajudar a gente a ganhar o nosso pão. Amém? A missionária Liliane, minha esposa, não pôde vir hoje, tá? Ela tá meio dodói, né? Não pôde vir hoje, tá bom? Mas ora por ela, viu? Ora para Deus ser com ela ali, para Deus abençoar e curar ela da enfermidade. Amém, gente? Sábado agora, se der, tiver bom tempo, não chover, nós vamos fazer live na praça, tá? Vamos voltar a fazer a live na praça, tá? Live na praça, sábado, às 4 horas da tarde, tá bom? Você é convidado a ver ali pelo Facebook. A nossa página é José Castro. Você entra na nossa página e vai ver as lives ali. E eu tenho certeza que você pode ser edificado. Tem vídeo, gente, igual a este aqui no nosso canal, Semeando pro Reino. Semeando pro Reino, canal nosso no YouTube, tá bom? Tem mensagens, né? Parecidas com essas aqui, ali no nosso canal. Que Deus te abençoe, gente. Fiquem todos na paz gloriosa do Senhor Jesus. Deixa eu mostrar para você um pouco aqui do local. Bonito, né? Esse bairro lá no fundo, lá, gente, é o Jardim Alvorada, viu? Ó, é o Jardim Alvorada, tá? Pra lá, gente, vai sair lá em Bitirama, tá? Esse caminho aqui, né, tá na direção de Bitirama, tá? E lá no fundo é o Alvorada, tá bom? E mais ou menos aqui você tá entrando na cidade de Monte Alto. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus.